Bem-vindos ao Clube da Sabedoria Bíblica. E aí, tem se alimentado da palavra de Deus? Não desista. Nós temos ainda muitos capítulos pela frente para que você leia a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Hoje nós vamos entrar no capítulo de número 5. Esse capítulo aqui, ele trata da árvore genealógica de Adão. E vai de Adão até Noé, destacando aí a continuidade da humanidade após a queda e também vindo aí a promessa de Deus de redenção. Então, embora possa parecer, à primeira vista, um capítulo cansativo, porque ficar lendo nomes após o outro, mas a verdade é que existe muitas riquezas espirituais e teológicas nos capítulos em que tratam de genealogias. E nós vamos olhar aí alguns pontos e algumas lições. O capítulo número 5, verso 1 e 2, começa destacando a criação do homem à imagem de Deus. E começa identificando também a importância de cada um deles no seu papel. Diz: Deus fez o homem no princípio, a sua imagem e semelhança, e Deus fez macho e fêmea. Deus aqui, ele está identificando, mais uma vez, por meio desses textos, que o homem foi feito à sua imagem e semelhança, e depois vem dizendo também sobre como a estrutura que Deus criou, o macho e a fêmea. E a importância desses dois. Você observa que quando duas vidas se unem para gerar uma nova vida, o homem e a mulher, cada um traz a sua responsabilidade. O DNA do homem e o genes da mulher que vem ali juntos, vai acontecer que a mulher entra com uma parte, uma base cromossômica, e traz com ela que é o X. O homem traz uma base cromossômica e traz o X ou o Y, que vai definir se vai ser macho ou fêmea, o fruto dessa união do homem e da mulher. Então a mulher traz o X, o homem vai trazer X ou Y. E aí, nessa definição e nessa base genética, define se vai nascer macho ou fêmea, que foi a forma que Deus criou logo do início. Ok? O restante, o que nós temos é comportamental. São frutos de uma série de acontecimentos da vida que leva a pessoa, querendo ela acreditar ou não, admitir ou não, a levar uma ação, a tomar atitudes com base em acontecimentos que se dão na vida dela. É comportamental. Aí o capítulo de número 5, o verso de número 3 até o 32, começa a destacar a genealogia de Adão até a pessoa de Noé. Então, o capítulo vai listar aí os descendentes de Adão, enfatizando a longa vida que os primeiros patriarcas, as primeiras matriarcas, embora não vai surgir o nome delas aqui dentro dos capítulos, mas os primeiros patriarcas, como a vida deles era longeva, chegando a quase 1000 anos de existência. Então, você imagina, isso aqui revela que Deus, quando criou o homem, Deus não criou o homem para que ele fosse afetado pela morte, mas que ele tivesse longevidade de vida. É engraçado que na escatologia, o milênio vai ser um período em que os homens viverão na Terra e não morrerão cedo, como está descrito na profecia de Isaías, tanto no capítulo 64, como no capítulo 65, até o final do capítulo 66. Haverá longevidade de vida no milênio. A Bíblia diz que não haverá pessoas que morrerão com menos de 100 anos, pessoas que morrerão cedo. Isso aqui, quando você analisa a árvore genealógica, você vê que o plano de Deus sempre foi que o homem vivesse bem na Terra. Mesmo após o pecado, você vai ver que o homem, ele usa o cérebro dele de uma forma poderosa no que se refere à inteligência. Hoje existe um mito que diz que nós usamos em torno de 13 a 14%, na verdade seria de 9 a 14% do cérebro. A maioria chega até 13%, enquanto que Einstein foi um homem que chegou a usar 14% do cérebro. Isso aqui é mito.
Não existe comprovação científica disso daqui. Agora, uma coisa é fato: nós não usamos o nosso cérebro quando falamos de neocórtex, de hipocampo, de hipotálamo, quando falamos de memória episódica, de memória emocional, de memória semântica, de memória automática, de sistema mesolímbico, sistema límbico. Nós não usamos de forma 100% o nosso cérebro como ele foi criado. Lá atrás, no início, mesmo o homem afetado pelo pecado, viveu quase 1000 anos. Lá atrás, sem toda essa gama de ciência que nós temos hoje, os caras trabalharam a metalurgia, trabalharam bem a arte cênica, a música, trabalharam bem a questão da agricultura, da pecuária e outras áreas, mostrando exatamente o grau da sabedoria existente na mente do homem, com capacidade de criar, de projetar, de resolver problemas e etc. Você entende que Deus colocou dentro da tua cabeça, dentro do teu cérebro, a capacidade de ser um bom gestor, um bom administrador, de resolver problemas, de criar coisas que podem dar sustentabilidade para a sua vida financeira e outras áreas da sua vida? Esse capítulo 5 vai mostrar a árvore genealógica. E o mais interessante, o capítulo 5, verso de número 4, vai começar dizendo que Adão e Eva tiveram filhos e tiveram filhas. E para esses filhos e essas filhas, eles ensinaram o que nós chamamos de a língua sagrada, ou como a Bíblia chama de Lashon HaKodesh, no hebraico. Lashon é língua, Ha é um artigo, os, as, e Kodesh é santo, sagrado. Então, HaKodesh é a língua sagrada. Deus entregou um idioma para Adão e Eva no jardim. Esse idioma, Deus falava com Adão, Adão falava com Deus. Adão e Eva dialogavam entre si e dialogavam também com os seus filhos. E não era que eles falavam em línguas como nós falamos hoje. Era um idioma mesmo. E esse idioma vai até a Torre de Babel, que no hebraico é conhecido como Torre de Babel. E ali cessa-se essa língua e acontece a divisão dos idiomas. Mas isso nós vamos ver mais à frente. Então, o capítulo número 5, verso 4, mostra que Adão teve muitos filhos, muitas filhas. E como nós dissemos no capítulo anterior, no capítulo 4, foi com uma dessas que Caim se casou. Assim como outros que logo no início era comum esses casamentos entre famílias, para preservação do clã, para não perder a identidade das famílias e etc. E aí o capítulo número 5, chegamos no versículo número 21 e o 24, e a Bíblia nos fala do exemplo de vida piedosa de Enoque. Mesmo em meio a uma geração de gente que vivia entregue ao pecado, numa vida dissoluta, a Bíblia diz que Enoque, depois que teve um filho, não se sabe por quê, mas depois de ele ter tido esse filho, gerou um estado de consciência, uma virada de chave, uma mudança na vida dele, a ponto de ele não ser mais achado. Porque ele viveu uma vida tão santa, tão piedosa, tão justa, que ele foi trasladado, não viu a morte, foi levado para junto de Deus. Eu costumo dizer, ou repetir o que tem sido dito, virou um chavão na sociedade, diz que você é a média dos 5 amigos com quem você anda. Eu costumo dizer, aí já sou eu, que se você anda com 3 pessoas fofoqueiras, você vai ser a quarta. Se você anda com 3 pessoas que pensam negativo, você vai ser a quarta. Se você anda com 3 pessoas que elas só falam o mal da vida dos outros, você vai ser a quarta. Agora, se você anda com 3 pessoas que pensam grande, você vai ser o quarto. Se você anda com 3 pessoas de vida e mente positiva, você vai ser a quarta. Se você anda com 3 pessoas que têm vida próspera, você vai ser a quarta. Então, você é muito fruto de quem ou de com quem você anda. Ter bons amigos, bons relacionamentos é fundamentais para uma vida de sucesso. Mudança de ambientes, mudanças de relacionamentos trazem novos acontecimentos, novas coisas para a vida de uma pessoa. E Enoque, ele tomou uma decisão. Ele não quis andar com qualquer pessoa. Ele decidiu andar com Deus e não foi mais achado. Porque andar com Deus te faz mudar de nível. Ele saiu de um nível e foi para outro. E quando você anda com a pessoa certa, você muda de nível.
você não é achado. Quem te via antes, te entendia, te conhecia antes, passa a não te entender mais. Acha que você ficou com o nariz um pouco empinado, que você é metido, que você mudou a maneira de lidar e tratar as pessoas. Não é. Você só mudou a sua frequência de energia, sua maneira de se comportar, a maneira de você lidar com a vida e com os problemas. Você muda de nível. Agora, se andando com gente boa nessa terra, você muda de nível, imagina você andando com Deus. É o que aconteceu com a pessoa de Enoque. E aí nós chegamos no capítulo número 5, verso 28 e 32, onde acontece o nascimento de Noé e uma expectativa de redenção. Observe que a raça humana está toda tomada pelo pecado, porque assim que Adão e Eva peca, o pecado entra no mundo. O pecado de Adão e Eva, ele é pessoal e a culpa é imputada a eles de forma pessoal por ter desobedecido a Deus. Mas o pecado da natureza pecaminosa é imputado a cada ser humano, ou seja, tanto a mim quanto a você. E Adão pecou, e todos que nascem depois dele, nascem com essa natureza pecaminosa. Aí tem gente que diz, mas eu não aceito que Adão e Eva tenham pecado, e por causa disso, ou por causa deles, eu tenho que nascer com uma natureza pecaminosa. Eu não aceito que eu tenho que herdar uma natureza pecaminosa. Deixa eu te dizer, você não aceita a transferência de uma natureza pecaminosa de uma outra pessoa que te faz você cair. Mas você aceita como transferência para a tua vida a redenção por meio da morte de uma outra pessoa para poder te salvar, que é o caso de Jesus. Então, assim, é incoerente essa fala. Porque se você não aceita a transferência da natureza pecaminosa de Adão e Eva sobre você, que você diz eu não tenho culpa, você também teria que dizer eu não aceito a transferência da vida e da salvação por meio de Jesus Cristo. Afinal de contas, foi ele que morreu lá na cruz do Calvário e não você. Então não faz sentido. Assim como nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão e Eva na cruz do Calvário, nós herdamos a redenção por meio do que Jesus fez na cruz do Calvário. E aí nasce Noé, verso 28 até o 32, e o pai dele, Lameque, quando vê ele nascendo, diz: ele nos consolará de todo o mal e a maldição que veio na terra. Então havia uma esperança no coração deles referente a Noé. A verdade é que crer-se que toda vez que nascia um homem piedoso e justo dentre a humanidade, a crença que o povo tinha é que aquele ali poderia ser um possível Messias. Porque a revelação ela é progressiva. Para Eva, quando Sete, um dos seus filhos, nasce, ela se sente tão consolada, ela tinha uma esperança que aquele ali seria o Messias. E agora há uma esperança de que Noé vai ser o consolador da humanidade, que ele vai ser o Messias. Na verdade, não era, mas Noé cumpriu um papel de consolo, de santidade, de redenção dentro do seu tempo para o seu povo, quando ele decidiu viver de uma forma íntegra, justa e de acordo com a vontade de Deus, naquela história que nós conhecemos como o período do dilúvio e a Arca de Noé. Mas este capítulo nós veremos daqui a pouco, na nossa próxima oportunidade que nós teremos aqui no Clube da Sabedoria Bíblica. Deus te abençoe.